O PL, o partido do Bolsonaro, está prestes a cometer um erro que é simplesmente fatal para o ex-presidente. Porque internamente no partido já dão como impossível a candidatura de Alexandre Ramagem para ser prefeito do Rio de Janeiro. E eles estão cogitando a pior hipótese possível: Flávio Bolsonaro. Isso é um erro, mas é um erro. Na verdade, é uma burrice, é uma equinice por parte dos bolsonaristas. Porque o Eduardo Paes é o amplo favorito. Se o Flávio Bolsonaro disputar essa prefeitura e perder, vai ficar claro no reduto eleitoral do Bolsonaro que o capital político desse presidente acabou. E outra, imagina se o Flávio fica fora do segundo turno. Olha que erro. Mas na sua opinião, essa opção pelo Flávio é um erro? Expõe o Bolsonaro? E mais ainda, o Flávio poderia ficar fora do segundo turno? Quero saber a sua opinião. Se você concorda comigo que é um erro fatal e quer que eles errem, deixa o like e se inscreva no canal. Depois de toda a operação envolvendo a BIM paralela, o Alexandre Ramagem, internamente no PL o pessoal já tá dando como acabou. Não dá para o Alexandre Ramagem disputar a prefeitura do Rio de Janeiro. Não tem como. Porque não é nem a questão. Porque primeiro ele vai ser preso, já era. Mas todos os desdobramentos vão acabar impugnando e impossibilitando a candidatura dele. E mesmo que ele saia como candidato, é capaz de ele sofrer algum tipo de punição durante a campanha. Então já era. Não tem jeito do Alexandre Ramagem sair como candidato. E aí, começa a ser discutido outras possibilidades. Primeiro porque o nome do Ramagem já não era um nome unânime ali dentro. Ele não conseguia decolar, ele é um candidato preguiçoso, não ataca o Eduardo Paes, tá empatado com o Tarcísio Mota, o candidato do PSOL. Pode ser que nem vá ao segundo turno. Então internamente o pessoal já tava falando assim, não vai dar certo, vamos pular, vamos trazer outra pessoa. Todas as desconfianças possíveis. Agora, depois da operação da Polícia Federal, esquece, vamos botar um plano B. Que na verdade não é um plano B, porque o plano A era o Walter Braga Neto, o plano B era o Ramagem e agora eles estão indo pro plano C. Flávio Bolsonaro, que em 2016, quando foi disputar a prefeitura do Rio de Janeiro, no debate da Bandeirantes, ele ficou todo borrado. Literalmente, porque ele teve um piripaque e soltou vários Eduardos Bananinhas na cueca. A mesma coisa vai acontecer. É um erro fatal. O Bolsonaro não quer. Porque ano passado, lá em maio de 2023, foi cogitada a possibilidade do Flávio. Mas o Bolsonaro falou, você tá louco? Vai colocar o Flávio lá? Vai reaver todos os casos, vai ressuscitar todos os casos das rachadinhas do Fabrício Queiroz, milícia do Rio de Janeiro. Não tem jeito de colocar esse cara. Colocar o Flávio lá. Mas o PL começa a cogitar essa possibilidade. Vai colocar quem? Não tem outro candidato. Carlos Portinho? Eu acho muito difícil o Flávio disputar. O próprio Flávio tinha esse desejo no passado. Mas o Bolsonaro deu uma acalmada. E é um erro fatal, pessoal. É um erro fatal. Primeiro porque o Eduardo Paes é o amplo favorito. Sinceramente, não sei quantos candidatos ou quantas pessoas não estão bolsonaristas, não estão votando no Alexandre Ramagem. Quantos votos a mais o nome do Flávio poderia trazer? O suficiente para enfrentar o Tarcísio Mota do PSOL e ir ao segundo turno garantido? Não sei. O que a gente sabe é que se o Bolsonaro for derrotado no Rio de Janeiro, o seu reduto eleitoral é o fim do capital político dele. Porque em 2023 nós tivemos muitas hipóteses, lances, percepções, indícios e sinais da derrocada do capital político do Bolsonaro. Mas nós não tivemos ainda uma confirmação quantitativa. Em 2024 nós podemos ter. Até é cogitado que o Valdemar Costa Neto pode defenestrar e largar o Bolsonaro se ele não tiver um bom desempenho na campanha municipal. Se os candidatos apadrinhados pelo Bolsonaro, os candidatos que ele subiu no palanque diretamente, não performarem bem, opa, tá exposto. O Bolsonaro não tem mais capital político. Imagina se for o filho dele, que não é o favorito, perder e não ficar nem no segundo turno. Acabou. Acabou. E aí, tem um outro problema. Porque novas disputas começam a acontecer sem o Ramagem. Porque a base do PL, do Cláudio Castro, que é o governador do Rio de Janeiro, é formada por MDB e pelo PP. Quando o Castro falou que o candidato do PL seria o Alexandre Ramagem, esses dois partidos falaram, pera lá, não. Nós não temos
um apoio imediato. Nós vamos discutir internamente, podemos lançar candidatos, tal. E agora, com o fim do Ramagem, começa a especular outras pessoas, o Tony de Paula, outros candidatos. Então não é um apoio assim, imediato. Pode ser que eles lancem candidato próprio. O único que poderia unificar tudo seria um candidato unânime, no caso o Flávio Bolsonaro. Mas então isso vai dar racha interno no PL com toda certeza. E isso atrapalha a disputa municipal. Pelo seguinte, segundo o Poder 360, integrantes do PL já começam a questionar a capacidade do partido de fazer 1.500 prefeituras. Isso já é uma meta que não vai ser atingida, talvez nem 1.300. Por quê? Porque o partido está muito rachado. Precisa ter uma certa unidade do partido para dar certo. E esse racha vai impossibilitar essas candidaturas. Então o PL não vai ter musculatura suficiente para atingir os seus objetivos em 2024 com racha. E sem as prefeituras de 1.300, 1.500, não faz 120 deputados em 2026. Esse é todo o problema. E essa disputa no Rio de Janeiro tende a aumentar o racha. Porque sem o Alexandre Ramagem, o Carlos Portinho, que é senador da República, volta a ter uma certa esperança de disputar o Rio de Janeiro. O Portinho, ele tem a esperança pelo fato de que ele vai ficar sem cargo em 2026. Ele teria que disputar novamente o Senado, mas ele não vai disputar o Senado. Porque os candidatos do PL tendem a ser o Flávio e o Carluxo, fazendo uma dobradinha. O Portinho vai ser deputado federal? Vai se rebaixar? Então ele tem a esperança de disputar a prefeitura do Rio. Até mesmo para lançar o nome dele para a disputa de 2026. Só que o Bolsonaro não confia no Portinho. Aí começa tudo. Além disso, houve um bate-boca do Portinho com Cláudio Castro recentemente. Porque o Portinho criticou a segurança pública do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro, governador, rebateu, começou um pega pra capar e o partido não anda. Porque o Cláudio Castro também quer disputar o Senado. É um problema imenso. O Cláudio Castro quer que o candidato fosse não do PL, mas o Dr. Luizinho do PP. O Portinho quer que o candidato, ele saia como candidato. Mas o Bolsonaro não confia em nenhum dos dois. Então o partido fica rodando igual barata tonta, com disputas internas que estão em nível nacional e internas nos próprios diretórios estaduais. Vão expor o Bolsonaro dessa forma? Eu sinceramente espero que sim. É um erro fatal? É um erro fatal. É uma burrice? É uma burrice. Mas o caminho do erro e o caminho da burrice são inerentes dos Bolsonaros. E acho que tem um cabelinho aqui que eu tenho que dar uma olhadinha porque ele está roçando do meu pescoço, mas não de um jeito gostoso.